Recentemente, um dos grandes expoentes do calvinismo, o pastor Marcos Granconato, reapareceu em um podcast no canal Teologar. Posteriormente, foi convidado a debater em um outro podcast no canal Inteligência Limitada. E isso foi o bastante para reacender a ira de arminianos wesleyanos, entre eles João Flávio Martinez, o presidente do CACP, que disse coisas absurdas e impropérios contra o calvinismo. Entre muitos dos absurdos ditos, ele falou que 90% das seitas são negadoras do livre-arbítrio. Ou seja, colocando na conta do calvinismo algum tipo de relação com as seitas. E isso nós vamos ver agora. 90% ou mais das religiões mundiais são negadoras do livre-arbítrio. Todas as religiões animistas, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, bruxaria, feitiçaria, Wicca, todas negam livre-arbítrio. Todas negam. Todas. Budismo, sikhismo, hinduísmo, islamismo, shintoísmo, é tudo contrário ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é negado por, repito, 90% ou mais das religiões mundiais. Agora, eu não entendo que Testemunha de Jeová, mormonismo e adventismo creem em livre-arbítrio. Vamos ver se as religiões que ele citou negam o livre-arbítrio. A Umbanda é um conjunto religioso diverso e plural, composto por várias ramificações. Porém, cada uma tem em comum que Deus, em seu nome de Zambi ou Lorum, deu ao homem o livre-arbítrio, para que ele pudesse ter consciência dos seus atos e seus pensamentos e as consequências desses. Então, o destino nada mais é do que fruto desse próprio livre-arbítrio. Então, há o livre-arbítrio dentro do candomblé? Eu acho que a gente tem que ver o candomblé dentro da visão própria do candomblé. Eu acho que o mais bonito e mais belo dentro do candomblé é a possibilidade de sermos literalmente livres de escolher o que a gente quer, tanto na vida espiritual, olhando para o Aie, quanto na nossa existência no Aie, olhando para o nosso futuro. A possibilidade de sermos responsáveis pela nossa própria existência. A nossa existência por si só já é livre de escolhas, atitudes e ações. E colheremos atitudes, escolhas e ações que temos dentro da nossa existência. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo: mestre, eu sou louco para fazer a amarração. Eu assisto seus vídeos e quero muito fazer a amarração, mas eu não faço porque ela mexe com o livre-arbítrio. Eu não sei aonde que as pessoas ouvem esse tipo de coisa e quem é que fala isso. Mas quem conhece a amarração sabe que a amarração ela faz com que aumente o teu desejo, aumente a tua vontade de estar junto à pessoa, mas a decisão final é sua. Então ela não mexe com o teu livre-arbítrio, ela faz com que você tenha mais vontade e a decisão final é sempre tua. Hoje falar para vocês sobre o livre-arbítrio da bruxaria natural. Livre-arbítrio é o seu direito de ir e vir, fazer a sua própria escolha, fazer ou não fazer determinadas coisas. Isso é livre-arbítrio. Tá, e daí? Aonde se encaixa o livre-arbítrio? Na bruxaria natural. Nós fazemos rituais e magias naturalmente. Como assim? A gente não faz nenhum tipo de ritual magia que a gente force as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. Porque quando você faz o ritual, uma magia, pedindo o que você quer, a gente está mexendo no livre-arbítrio de alguma outra pessoa. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre livre-arbítrio.
A maioria das pessoas acha que a gente está interferindo no livre-arbítrio só dentro de um ritual, só quando a gente vai fazer algum tipo de feitiço. Então, aquela frase, faça o que quiser, mas não prejudique ninguém, ela só é válida enquanto dentro de um ritual. Então, se você não interferir no livre-arbítrio de ninguém, dentro de um feitiço, dentro de uma magia, de um ritual, ok. Você tá de boa e está ok com a lei tríplice. Eu gostaria de falar um pouco sobre um conceito muito comum, a ideia de que existe um destino ou que as coisas estão pré-determinadas. Isso aparece em frases como: ele não morreu porque não chegou a hora dele, ou ele morreu nesse acidente porque chegou a hora dele. Esse tipo de conceito presume que nós somos atores de uma peça escrita por um roteirista muito tempo atrás. E ele tem um defeito, que é fazer crer que não existe uma responsabilidade última pelos nossos atos, porque afinal de contas eles estão predeterminados, estavam escritos. Essa submissão a uma ideia de um roteiro pré-determinado para as nossas vidas eliminaria todo o mérito e também toda a culpa por maus atos. Ora, não é esse o conceito budista. O conceito budista é de que nós criamos o nosso destino através dos nossos atos, palavras e pensamentos. Nós construímos a vida através de uma rede de ações e consequências. O que Buda tenta nos trazer, ou melhor, nos traz, e nós tentamos seguir, não é um processo de entendimento intelectual. Quando a gente fala sobre entender a lei do karma, o nosso livre-arbítrio, a nossa natureza pura, a gente não está falando sobre um processo de entendimento intelectual, mas sim a necessidade de uma mudança de paradigma. When I gather this kind of strength, inner strength, the desires lose their teeth to hold me. They don't have the power to take me for a ride. I am on the driver's seat still, because I have a free will, if not a free wheel, okay? Everybody doesn't have a car, but everybody has a free will, all right. Another thing is prayer. It's wonderful. This prayer is an expression of free will. How complete it is. The free will's expression, there is completeness in prayer. We will see next time when we meet. Thank you. Não é imposta. A religião não é imposta. Todos são obrigados a acreditar em Deus, mas é por convicção. A pessoa ela tem o livre arbítrio de obedecer ou desobedecer a Deus. Livre arbítrio não significa que está liberado. Não, significa eu posso. A Constituição brasileira fala: todos têm que ser honestos, mas eu tenho livre arbítrio de transgredir isso, independente da
punição ou não. Eu vou ser punido, eu sou passível de punição. Então, eu sou obrigado a seguir a regra, mas eu tenho livre-arbítrio para falar, não, eu não quero tal, esse negócio, independente das consequências do meu ato, mas eu tenho livre-arbítrio. O livre-arbítrio não significa que é permitido ou não é permitido, significa que eu tenho liberdade de obedecer ou desobedecer. Cássio Vantuil, trabalhador da doutrina espírita, seja bem-vindo, Cássio. Muito obrigado. Pois é, nós estamos com um desafio aí, que é esse tema livre-arbítrio. Vamos começar a conversar definindo o que é livre-arbítrio, Cássio. Livre-arbítrio é a livre vontade, a liberdade de escolha, que todo mundo tem, e é mesmo limitada em alguns, relativa, e que, com o passar do tempo, a gente vai aumentando se assim a gente quiser e se assim a gente galgar passos maiores. Uhum. A gente pode dizer que o livre-arbítrio, então, está bem relacionado, Geraldo, com a liberdade. Muito relacionado com a liberdade. É algum ponto, talvez, assim, da liberdade. Nós sempre temos a liberdade, né? Um ditado muito popular, que a doutrina também muitas vezes usa. A nossa liberdade termina quando começa a do outro. Sim. Né? Como vimos, parece que alguém estava muito enganado quando disse que as religiões animistas não creem no livre-arbítrio. Agora, vamos verificar o que as seitas cristãs creem. Por que Deus permitiu Adolf Hitler nascer sabendo que ele ia praticar o mal e matar 6 milhões de judeus? Por que Deus permitiu tantas coisas? Eu acho que Deus permitiu desde lá de trás, quando alguém podia perguntar por que ele permitiu criar Lúcifer, sendo que Lúcifer viraria Satanás. Eu respondo com alguns elementos para você. Letra A, porque Deus não duela com o seu caráter. Quando Deus diz na Bíblia que ele nos dá o livre-arbítrio, quando Deus diz na Bíblia que ele nos dá o livre-arbítrio, em maio de 2014, a revista adventista do Sétimo Dia fez uma homenagem a Jacob Arminius. E nesse artigo dizia: as ideias de Arminius sobre a relação entre a graça divina e o livre-arbítrio humano causaram uma revolução teológica e provaram ser fundamentais para se sustentar alguns dos ensinos doutrinários básicos do adventismo do Sétimo Dia. Assim, o artigo de fundo da revista deste mês irá abordar a vida e os ensinos de Jacob Arminius, mostrando a importância deste teólogo protestante para o desenvolvimento doutrinário do adventismo. Sim, a revista adventista fez uma homenagem a Jacob Arminius e sobre o livre-arbítrio. Ensinamos que arbítrio é a capacidade e o privilégio que Deus nos dá de escolher e agir por nós mesmos, e não de recebermos a ação. Ter arbítrio é agir com comprometimento e responsabilidade por nossas ações. Nosso arbítrio é essencial ao plano de salvação. Com ele, somos livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolher o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Se você entrar no site da Igreja Mórmon e pesquisar por livre-arbítrio, encontrará o seguinte artigo: o que é livre-arbítrio? A liberdade de escolher? Cada pessoa recebeu o dom divino de escolher entre o bem e o mal por si mesma. De forma simplificada, arbítrio significa que cada um de nós tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acreditam
que o livre-arbítrio é um presente dado por Deus. Todos os dias a gente toma muitas decisões. Algumas são bem importantes, outras nem tanto. É muito bom a gente poder fazer nossas próprias escolhas e tomar nossas próprias decisões. Imagine como seria nossa vida se alguém fizesse isso por nós. Alguém te disse que hora ir dormir, que roupa usar, que trabalho fazer. Com certeza ninguém gosta disso. Jeová nos deu um presente maravilhoso, o livre-arbítrio, quer dizer, a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Já parou para pensar por que Jeová nos deu esse presente? Por que Ele nos deu essa liberdade, mesmo sabendo que poderíamos fazer escolhas erradas? Uma forte razão é o amor. O único modo de Ele nos dar a capacidade de amar seria nos dando o livre-arbítrio. Se você entrar no site das Testemunhas de Jeová e pesquisar por livre-arbítrio, aparecerá 328 resultados de pesquisa. Entre eles está esse artigo, A Maravilhosa Dádiva do Livre-Arbítrio. Como podemos ver, as 3 maiores seitas pseudo-cristãs defendem arduamente o livre-arbítrio. Como podemos ver, a maioria das seitas creem no livre-arbítrio e tem o livre-arbítrio por base de suas doutrinas. Portanto, meus irmãos, façamos pela verdade aquilo que alguns sujeitos estão fazendo pela mentira. Deus abençoe a todos.